Olá, bem-vindos a mais um programa Open Insights. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e CEO do Grupo Inova. Esse é seu espaço para conversas profundas e relevantes sobre temas que estão moldando o nosso tempo. Uma janela para ideias inovadoras, projetos inspiradores e carreiras de sucesso. Nosso propósito é reunir especialistas e profissionais de diversas áreas para compartilhar experiências, iniciativas, ideias e histórias capazes de inspirar. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e acompanhar conteúdos exclusivos e todas as novidades da nossa programação. O setor automotivo está passando por uma das maiores transformações da sua história. A eletrificação, a conectividade e as mudanças no comportamento do consumidor estão redesenhando completamente a forma como as pessoas se relacionam com os veículos. Empreender nesse ambiente exige mais do que estratégia, exige visão de futuro, capacidade de adaptação e liderança para conduzir equipes, clientes e parceiros por um caminho de inovação constante. O Brasil ainda enfrenta desafios com a alta carga tributária, oscilações cambiais e a necessidade de infraestrutura para veículos híbridos e elétricos. Mesmo assim, há empresas e líderes que seguem crescendo, inovando e inspirando o mercado, provando que é possível fazer diferente. E hoje, no Open Insights, vamos falar sobre o presente e o futuro da mobilidade, os bastidores do varejo automotivo e o papel do empreendedor na transformação desse setor que move o país. Nosso convidado está à frente de uma das concessionárias mais reconhecidas do Brasil, responsável por marcos históricos, como ser a primeira a ultrapassar 100 veículos vendidos em um único mês, conquistar o título de melhor concessionária do país e também receber o top de marketing da ADVB. Empresário e líder do setor automotivo, ele conduz há décadas a expansão da Sam Motors, concessionária Kia há 32 anos e a mais antiga do Brasil, entre as operações da marca, além da concessionária Suzuki de motocicletas. Com atuação sólida há 38 anos no mercado automotivo, ampliou a presença da empresa para novos territórios, incluindo Montevidéu e Gramado e outras cidades pelo Rio Grande do Sul. Trouxe novas marcas ao estado também e consolidou um modelo de gestão reconhecido nacionalmente. Atualmente, preside o Sincodiv RS, é diretor regional da Fenabrave RS, vice-presidente da Açokia e vice-presidente da Suzuki, trabalhando para fortalecer o setor e impulsionar a modernização das concessionárias, especialmente diante dos desafios da eletrificação, da inovação e das mudanças no comportamento do consumidor. Com essa trajetória marcada por visão, adaptação e crescimento, o nosso convidado de hoje é Jefferson Fistenau. Muito obrigado, Jefferson. Prazer estar aqui, Totti. A gente já se conhece há bastante tempo. Isso aí, que currículo, né? Eu já te conhecia, mas eu fiquei impressionado quando a gente foi fazer a pesquisa ali com tanta informação. Que bom, que bom. E a primeira pergunta que eu começo, como que tu começou essa trajetória no setor automotivo? O que te motivou a ir para esse setor? Isso é bem interessante, tá? Lá com os meus 16 anos de idade, 16 anos de idade, eu fui emancipado, tá? E eu estava numa dúvida se eu ia seguir a carreira esportiva, eu era jogador de basquete, ou se eu ia entrar para dentro da concessionária, porque meu pai era o sócio minoritário de uma concessionária Volkswagen. Então, nas minhas férias, pela educação alemã rígida, eu tinha que tirar uma temporada dentro da concessionária. Então, eu passei por todos os departamentos de uma concessionária, tá? Antes de decidir. Aí, o que acabou decidindo mesmo o meu rumo foi um acidente de carro que eu tive aos 18 anos de idade, que aí eu fiquei 6 meses sem poder caminhar, eu tive que parar de jogar nesse período. Eu digo, bom, aí eu entrei na carreira efetivamente da concessionária, fazendo coisas diferentes. Como eu tinha que estudar, eu não conseguia fazer o horário normal, aquele das 8 às 18, eu peguei e comecei a fazer os plantões que ninguém na concessionária queria fazer. Por exemplo, vender consórcio, tá? E vender Kombi, tá? Nos frigoríficos, nessas empresas que precisam de refrigeração. Sabe qual é o horário que eles trabalham? Qual? A partir das 4 horas da manhã. Então eu ia às 4 horas da manhã fazer plantão para vender consórcio e vender Kombi. Ou seja, o varejo, a venda já estava na veia desse período. Sempre, sempre. E a família adquiriu a concessionária em 1997. Tu imaginava que aqui ia se tornar a Sam Motors, na verdade, ia se tornar uma das maiores concessionárias do país? Tu sabe que antes de entrar lá, porque eu entrei como gerente inicialmente, depois que a gente veio adquirir, antes de entrar lá, eu estava
no setor de veículos usados, eu tinha uma loja de automóveis e me sentia aposentado, eu precisava de um desafio. E quem nasceu dentro de uma concessionária sabe o que são as metas, a rigidez de uma estrutura, de uma montadora, o nível de exigência, seja de showroom, de treinamento, a venda de peças, a parte que eu falo que eu gosto muito, que a gente sempre cuidou, que é a cozinha do negócio, que é a parte mecânica. Então, isso sempre teve aqui dentro, mas nunca imaginei que a Kia, naquele período, ia se tornar o que ela se tornou. Tanto que quando eu fui para a Kia, os meus conhecidos, os meus amigos me chamavam de o louco ali, pegando... A Kia coreana era comparado na época com um produto paraguaio. Hoje mudaram todos os tempos, mas na época era uma marca de segunda linha. Eu acredito que o Brasil não era tão acostumado aos carros asiáticos naquele momento. Nada. Recém tinham entrado os automóveis asiáticos, recém tinha entrado Honda, Toyota aqui no mercado, a Kia também, mas Honda e Toyota eram conhecidas. A Kia, quem era a Kia? O que era o Kia? Tá, então, foi impactante. Isto foi um desafio até o ano de 2000, 2002. Depois de 2000, a marca ficou extremamente conhecida. Mas até esse período foi um grande desafio e a gente não imaginava o tamanho que ia ficar a concessionária. E usando a tua própria palavra de desafio, quais foram os maiores desafios de gestão e de mercado, se tu fosse citar assim, alguns nesse período? Totti, eu vou te dizer que a parte mais difícil, tá? Porque tu ser concessionário de veículos importados aqui no Brasil, tu tá suscetível à variação cambial, que impacta diretamente, e quando aumenta o carro na mesma hora, quando reduz, ela leva um tempo para chegar o impacto no automóvel, tá? E também a falta de uma clareza da parte tributária, da legislação, dos impostos sobre veículos importados. Cada vez que a balança comercial tem um desequilíbrio, o que o governo vai lá e faz? Aumenta os impostos importados. Então, o mais difícil é tu saber que se teve uma maxi desvalorização do real ou que se entrou um imposto a mais nos veículos importados, tu é obrigado a encolher. Então, tu ser concessionário é como uma sanfona. O mercado esticou, tu tem que esticar. Para vender 200 carros, tu não consegue fazer numa estrutura que vende 30. Então, tu tem que ampliar o teu negócio. Entrou uma legislação, cortou a tua venda, teve uma maxi desvalorização do real, tu vai vender menos, tu tem que ter velocidade para encolher também. Só que encolher é tão difícil, porque tu tem a parte humana, para encolher tu vai ter que desligar pessoas que estão trabalhando bem, que é muito difícil, que para mim é a parte mais difícil, e também tem aquela coisa da tua autoestima. Poxa, eu vou ficar com vergonha do mercado, o que vão pensar que eu quebrei, que isso, que aquilo? Só que isso é extremamente necessário dependendo do período que a gente está vivendo. Tá? Hoje, por exemplo, é um período que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a transformação que está tendo, com a entrada de 15 marcas novas, e aí a gente tem que entender o que está acontecendo no mercado. O tamanho da pizza é o mesmo, só diminuiu a fatia de cada um. Então, como é que tu vai expandir nesse momento? E nesse aspecto, essa experiência que, pelo que tu contou aqui, que tu acabou primeiro naquele momento, na primeira concessionária, experimentando um pouquinho de cada área, conhecendo de dentro para fora, isso faz toda a diferença na gestão, né? Eu acredito que sim, porque agora já num momento diferente, mas às vezes que eu vivia algum problema crônico em algum determinado setor, para aí, deixa que eu saio da minha sala e eu vou lá vivenciar o dia a dia para ver o que está acontecendo, onde é que a gente está errando. Tá? E eu gosto de fazer essas coisas porque eu sei que impactam, tá? Dentro da empresa, impactam as pessoas. Eu já cheguei um dia de manhã cedo, estava vestido, fui lá ser lavador de carro, porque eu fui lavador de carro também. Tá? E aí todo mundo ficou olhando assim, eu quero saber onde é que está o gargalo. Se eu atendo 30 carros na oficina e não consigo entregar os 30 lavados, alguma coisa tem de errado, eu quero saber onde é que está. Fiquei 2 dias lá e depois a gente conseguiu dar fluidez de novo, porque era um problema organizacional, a hora que chegava o carro, o lavador e tal. Então, como a gente conhece o fluxo dentro de uma concessionária, fica mais fácil tu poder atender, e eu gosto de fazer essas coisas. Sim, e provavelmente
esse diferencial foi o que te trouxe, por exemplo, um top de marketing da DVB. Mas como é que foi para ti o sentimento, por exemplo, para além disso, do reconhecimento de melhor concessionária entre as Kias do Brasil? Por que aconteceram as duas coisas, tanto o top de marketing como melhor concessionária do Brasil e da América Latina? Nós fomos também em 2008. Porque quando tu tem uma transição, tá, não é o maior, não é o mais rico que ganha, é quem consegue se adaptar mais rápido a uma nova realidade. Eu nasci com a Kia, com a entrada dela aqui no Brasil, e a Kia era uma marca de veículos utilitários. O que tu via? Tu via vender a besta, tu via vender uma Sportage 4x4, que era um carro off-road, eram carros utilitários, eram carros de força. Os caminhões da Kia, o Bongo está até hoje. Tá? Então, esse era o sinônimo da marca. E aí, no momento pós-crise dos tigres asiáticos, a Kia faz uma fusão junto com a Hyundai, entra o Peter Schreier dentro da marca Kia, e aí vem a época do design. E aí vem todos os produtos que já passaram aqui no Brasil, Picanto, Cerato, a Sportage mudando todo o quadro dela. E o que aconteceu naquele momento? A gente se adaptou muito rápido para vender o automóvel passeio e sair da linha de utilitários. Então esse foi o gancho da Sam Motors, esse foi o principal crescimento. Nós chegamos a ser a número 1 na América Latina em vendas aqui nesse período, quando teve essa transição. Por quê? Porque os concessionários antigos ficaram presos ainda naquele sistema. Não, vamos vender besta. Para quem que tu vende besta? Tu vende besta para o motorista de escolar, para o grupo que está escolar, tu vende besta para turismo, tu vende... E de uma hora para outra acaba aquele segmento, porque em 2005 simplesmente terminou a besta, e tu tem que partir para uma linha passeio que está chegando. E aí é outro público, é outro tipo de comunicação, e nós conseguimos nos adaptar muito rápido a isso, tanto que a Sam Motors nesse período foi a concessionária que mais vendeu. Depois, obviamente, até pela localização, nós estamos no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul só participa com 5% das vendas do automóvel no Brasil, a gente foi perdendo posições, mas via de regra a gente sempre está entre os 5 que mais vendem aqui no Brasil. E pelo teu histórico que tu comentou aqui, a Sam Motors foi pioneira em várias frentes. Como que foi o processo, então, assim, de reposicionar a marca ao longo desse período? Tu agia rápido nessas mudanças, nas adaptações? Qual é a minha grande vantagem e a minha grande desvantagem hoje no mercado automotivo? Hoje o mercado automotivo ele está sendo gerido por grandes grupos. Os grandes grupos têm uma central de administração, tem mais de uma marca, via de regra, tá? E tem um comitê para tomar uma decisão. E as decisões fazem parte de um planejamento. Se o planejamento der errado, tu vai ter que corrigir e ele leva um pouquinho de tempo. Tá? A minha grande desvantagem é que esses grupos são mais fortes, são mais conhecidos, muitas vezes têm mais recursos para investir. Tá? Essas são as minhas desvantagens. Qual é a minha vantagem? Velocidade na decisão. Tá? Onde, junto eu e minha irmã, a gente senta, decide, resolve e já coloca em prática a partir do dia seguinte. Tu não tem que passar por um comitê, olha... o negócio apertou, nós temos que fechar 2 lojas. Vamos fechar e vai ser esse mês. Não vamos esperar 6 meses. Eu não tenho que fazer um planejamento para reduzir. É rápido, a decisão é rápida. Então essa acaba sendo a grande vantagem do nosso negócio. E com um setor com tantos altos e baixos, que acaba tendo, como a gente já citou aqui, altos e baixos econômicos principalmente, com essas mudanças todas, o que mantém viva essa motivação de empreender? Olha, isso aí eu já me perguntei, tá? Quando a gente abriu a concessionária de motos no meio da pandemia, que foi um momento histórico de abrir uma concessionária de portas fechadas. Tá? Isso foi em março de 2021. Às vezes eu não sei te explicar o porquê, mas eu não consigo. Esses dias me perguntaram, tu consegue tirar o pé do acelerador, te aposentar e tal? Eu acho que não. Não consigo me ver desta forma. Então, o empreender é uma motivação que não tem como explicar. O meu prazer no momento que eu faço um negócio, que a gente cria um negócio, que a gente monta um negócio e tu gera empregos. Contratar é a melhor parte. Tu tá
de alguma forma atendendo a sociedade. Qual é a pior parte? A pior parte é encolher, tu tem que demitir. Tu não sabe o quanto tu vai mexer naquela família, porque, via de regra, as pessoas dependem dessa renda para ter as suas famílias. Então, o empreender, para mim, ele está no sangue, é essa coisa do desafio. Quanto maior o desafio, mais motivação talvez eu tenha. E daquele Jefferson que deixou de jogar basquete e começou a trabalhar numa concessionária para hoje, o que mudou na forma de vender carros? Quase dá para dizer tudo, mas só para te ter uma noção, tá, lá em 1990 e alguma coisa, tu não era nem nascido ainda, tá, mas eu já estava no mercado. Já era, eu sou antes disso. Tá. Eu cheguei a dar treinamento de avaliação de carros, tá? Hoje eu não sei mais fazer isso. Tá? Então, vão mudando os períodos. Eu sempre fui aquele cara que gostei muito de fazer mídia, e que a mídia era tu botar um anúncio no jornal, era tu fazer um comercial na TV e fica esperando dentro da loja que o cliente vai chegar dentro da loja. Hoje não, hoje o trabalho é lead. Tá? O cliente dentro da loja não deixa de ser um lead, mas o que é o lead? É tu trabalhar nas redes sociais, primeiro vai ter que trazer esse cliente. Eu sou do tempo que sábado, as pessoas tiravam o sábado para ver carro. Então elas passavam em 6 concessionárias. Hoje não, hoje esse cara já fez toda essa seleção pelo celular, nas redes sociais, ele já encontrou na cabeça dele o que é o melhor negócio e ele visita no máximo 2 concessionárias. Sabe por que ele visita a segunda? Que é só em 30% dos casos? Porque ele foi mal atendido na primeira. Então, olha a diferença do negócio. Tu chegava no sábado, tu tinha um monte de gente para atender, tá? Tinha o famoso estudante que vinha estudar e nunca comprava o carro, nunca se formava, tá? Que a gente brinca. Tá? Hoje não, hoje esse cara, se tu não trabalhar ele bem nas redes sociais, ele não vai vir na tua loja, tu não vai ter a oportunidade de vender para ele. Tá? Se ele chegar na tua loja e ele encontrar alguma coisa que tu falou aqui no celular e que não é real no momento que tu tá, tu também perdeu este cara. Tá? Então o atendimento ele é muito diferente, tu atende menos pessoas presencialmente e muito mais de forma virtual. Essa é a grande mudança hoje. Tu tem que cuidar para não ser chato, porque se eu mandar muita informação, se eu te chamar muitas vezes, tu vai te incomodar e vai deixar de falar comigo, mas eu também não posso me esquecer de ti, que se eu me esquecer de ti, tu vai dizer, sou só mais um, eu não quero comprar lá. Então, é muito diferente esse trabalho. Antes, nós tínhamos um trabalho de espera, anunciou e fica esperando o cliente chegar. Hoje não, hoje se tu não for proativo, se tu não for atrás desta pessoa, um simples comentário numa postagem tua de Instagram ou de Facebook é um provável cliente, tu tem que ir atrás dele e começar a trabalhar. E com as novas gerações? Principalmente a geração Z que está chegando aí, os jovens, esse comportamento também está mudando? Demais. Tá? Boa parte deles nem quer automóvel. Tá? Nós estamos vivendo várias transformações. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo uma transformação tecnológica, onde os elétricos entraram, já são uma realidade, nós estamos vivendo uma transição de no Brasil não ter mais carro popular, então quem tem um pouquinho menos de renda foi comprar moto. Primeiro ano na história do Brasil, em 2024, vendeu mais motos do que automóveis. E tu ainda tem toda uma geração que está chegando que ela não quer ter aquele compromisso de formar carreira, ela não quer ter o horário fixo das 8 da manhã até às 6 da tarde, não é que toda geração não quer, mas a maior parte dessa geração não quer, e ela também não quer o automóvel. E ela olha em outros locais, principalmente se ela tiver uma interação com a Europa, com os Estados Unidos, ela vê que, eu posso usar um transporte público, só que no Brasil o transporte público não funciona. Então, tu é dependente da locomoção pelo automóvel, pela moto ou por um aplicativo. Tá? Se nós tivéssemos um transporte público eficiente, seria completamente diferente o cenário. Mas tu tem uma geração hoje que não quer automóvel. Como despertar o interesse deles? Não sei ainda. Talvez eu fique para trás nessa época agora, ou nesse período, por não ter descoberto ainda como despertar o interesse dessa nova geração pelo automóvel.
Mas acredito que não seja só tu que tem essa dúvida, tá? A maioria Não, eu das sei, é o pessoas, mercado. o mercado não só automotivo, de todos os setores, né? E aí tu fala sobre motos. Foi por isso que teve a ideia de trazer a Suzuki também? Não só por isso, mas assim, ó, desde 2003 nós já tínhamos um namoro com o setor de duas rodas. Eu cheguei a trazer duas marcas de motos para cá que não vingaram. Uma delas era a Trax, que hoje voltou para o Brasil, tá? E sempre quis ter, mas eu tenho os meus critérios para ter uma concessionária. A Suzuki, o meu namoro com a Suzuki, ele é de muito tempo. Só que o que eu dizia para a Suzuki? Olha só, já tem uma concessionária aqui. Tu quer que eu seja o segundo? Eu não quero ser o segundo. Não cabem duas Suzuki em Porto Alegre. Um dos dois vai quebrar. Então, como eu não quero quebrar ou não quero fazer outra empresa quebrar, eu não vou entrar. Eu só entrei para a Suzuki no momento que realmente fechou o concessionário que existia, que fechou em 2020, em função da pandemia. Aí sim, vou te dizer que em 15 dias a gente acertou para eu montar uma concessionária de motos. Mas esses são os meus critérios. Se eles estão certos ou não, não sei. Mas é a forma como eu vejo, do mesmo jeito que eu falo para a Kia sempre. Não cabe duas concessionárias Kia em Porto Alegre, pelo tamanho de Porto Alegre, pela regionalidade. Tá? Um dos dois vai quebrar, como já aconteceu no passado. Já tiveram duas concessionárias Kia em Porto Alegre por duas vezes. Uma lá nos anos 90, tá? E outra nos anos 2010 a 2014. E eu sempre falei para a Kia, um dos dois vai quebrar. Tá? Tomara que não seja eu. E a procura das motos está sendo grande? O Rio Grande do Sul ele tem uma característica diferente. Nós não estamos acompanhando, só para te ter uma ideia. Quando tu fala de automóveis comerciais leves, caminhões, o Rio Grande do Sul é o quarto ou quinto estado em vendas no país, com 5%, com 6% de participação. Em automóveis é 5%. Quando tu vem para o mundo das motos, o Brasil hoje cresce 15% ao ano e o Rio Grande do Sul não cresce. Nós caímos para o 19º estado em venda de motos. Nós temos 1,7% de participação hoje. Ou seja, não é um hábito gaúcho. Não é um hábito gaúcho, tá? E aí tem vários fatores para te explicar isso que não cabe. Mas o que nós estamos vendo? Que está, sim, tendo um crescimento muito grande, até porque mudaram os costumes. Hoje, quantas vezes tu pede comida na tua casa que tu vai receber por uma moto? Eu só falei de comida, não falei da farmácia, não falei das coisas que tu precisa para trabalhar, que tu está esperando chegar um motoboy para te trazer. Então, tu tem uma mudança no comportamento de consumo, onde a moto entrou nesta parte. Tu tem uma segunda mudança muito específica. O Brasil não tem mais carros populares. Quando a gente falou de carro popular no Brasil, nós falávamos a $7.500. Se tu falar $7.500, nós estamos falando aí a 37, 38 mil reais. Tá? O carro mais barato no Brasil hoje, ele é 15, 16 mil dólares. É o dobro deste valor. Por quê? Porque o nível de exigência de itens de segurança, de conectividade, tudo aumentou. O brasileiro teve um crescimento de poder aquisitivo, isso também transformou o gosto do brasileiro. Então, tu tem um espaço para a moto como primeiro veículo também. Hoje, ao invés de tu ter o carro popular, que o Brasil sempre foi especialista nisso, tu tem a moto como primeiro veículo, como veículo de entrada. Certo. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, que é justamente sobre os aprendizados de quando tu levou a concessionária para fora do país, né? Para o Uruguai, por exemplo. A diferença desses mercados. Mas antes que tu responda, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV, com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores. Oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Estamos de volta com o programa Open Insights. Hoje estou recebendo um convidado muito especial para discutirmos sobre a transformação e o futuro do mercado automotivo. Jefferson, seguindo a nossa dinâmica aqui, eu tinha te perguntado no outro bloco sobre a tua experiência fora do Brasil, né, de venda de automóveis.
Existe muita diferença de público, de consumo? Existe, e eu vivi no Uruguai também duas transformações muito importantes. O meu namoro com o Uruguai começou em 2010 e eu efetivamente abri o meu estabelecimento em 2012 no Uruguai. E no primeiro momento, se transformou rapidamente no melhor negócio que eu havia feito na vida, tá? De tão bom que foi. Um negócio pequeno, nós levamos alguns costumes brasileiros para lá, que os uruguaios não estavam acostumados na história do automóvel, e isso fez com que rapidamente a gente conseguisse crescer em vendas, ter rentabilidade na concessionária, trabalhar de uma forma enxuta. As grandes diferenças, tá? Uma mudança tributária, uma mudança de legislação para entrar em vigor no Uruguai, ela obrigatoriamente ela tem que ser votada até o final de junho para entrar em vigência no dia 1º de janeiro do outro ano. Tu tem 6 meses, no mínimo, para te adaptar. Se ela for votada até o dia 31 de dezembro, ela só pode entrar em vigência a partir do dia 1º de julho. Então, é uma velocidade diferente. Trabalhistas, eu não tive nenhuma trabalhista no Uruguai, tu não chega nem a saber o que é isso, porque se a gente falar em trabalhistas hoje, só existem 2 países no mundo, Brasil e Itália, que têm justiça do trabalho. Os demais não têm justiça do trabalho, é a justiça comum, geral. E no Uruguai também. Se tu fez uma demissão, tu foi lá e homologou no sindicato, não tem mais direito nem a recorrer, a entrar na justiça, esse tipo de coisa. E se a pessoa recebeu e homologou no sindicato, então ela não tem este direito. Então tu tem esta parte tributária, mais fácil de tu conviver com o Uruguai, a parte trabalhista também. Agora, tu tem uma parte de costumes. O uruguaio em si, ele é mais lento para algumas coisas. Tá? Vou usar essa expressão. Por exemplo, ninguém queria abrir sábado. Foi um sacrifício para mim conseguir fazer a minha concessionária abrir sábado para vender carro. E depois que eu comecei a abrir sábado, alguns outros começaram também, e daqui um pouco eu já tinha virado inimigo número 1 lá. Tinha gente que queria meu pescoço porque, estão fazendo trabalhar mais. Tá? O horário de trabalho lá também é diferenciado em relação aqui. O sistema de férias de lá também é diferente. E principalmente a parte de pagamento. Aqui tu tem uma velocidade, um sistema bancário que funciona. O brasileiro é ágil para financiar um automóvel, para fazer um leasing, para fazer uma operação bancária. Eu peguei toda uma transição onde o Uruguai, primeiro, era tudo pago em dinheiro, em efetivo, que a gente chama lá, tá? Porque as pessoas não declaravam o dinheiro. Daí vem uma operação guiada pelos Estados Unidos, onde o Uruguai tem que ter o Banco Central, tem que ter o controle dos valores, que foi diminuindo isso quando eu saí de lá. Se não me engano, o máximo que podia pagar em efetivo era $6.000, mais do que isso não poderia. Carro lá é todo dolarizado, esquece o peso, tu não trabalha com peso. O peso é só para pagar os salários, mas o teu recebimento todo é em dólar, então os automóveis todos são em dólares. Tu quer financiar um automóvel lá? Leva 3 meses para te fazer isso. Tá? Porque o sistema lá é esse. Para receber do banco um financiamento, tem que eu, pessoalmente, ou um procurador da empresa, e ficava lá 3 horas, 4 horas dentro do banco para receber um financiamento. Não existia o crédito em conta, não existia assinatura digital, nada disso. Então essas foram as dificuldades, os desafios de se adaptar, mas foi uma experiência muito interessante porque o próprio governo uruguaio fez alguns movimentos, eu em determinado momento quis crescer, e no momento que eu quis crescer, que eu peguei mais marcas além da Kia para vender no Uruguai, que eu me mudei de prédio, que eu fui para um prédio maior, foi quando eu comecei a perder dinheiro no Uruguai. E o Uruguai tem uma coisa muito interessante, o sistema de locação. O teu contrato é de 3 anos. Não tem como tu romper o teu contrato. Eu quero sair antes. Tu tem que pagar os 3 anos. Senão tu vai ficar como caloteiro pro resto da tua vida. Tá? Terminou os 3 anos, tanto eu posso sair sem pagar nada, como o proprietário do prédio pode pedir para eu sair, aí eu tenho um prazo de 6 meses para eu sair. Por que eu saí do primeiro prédio? Porque o negócio ficou bom e o proprietário quis alugar para outro. E aí ele me tirou quando terminou o contrato. Por que eu perdi dinheiro? Porque eu peguei um prédio muito grande e eu não tinha como romper aquele contrato.
E aí eu fiquei lá durante 3 anos pagando um aluguel acima do que era a minha expectativa de vendas no momento que o mercado do Uruguai mudou. Porque sobrou carro aqui no Brasil, não sei se tu lembra daquela época que a GM usou até os autódromos aqui para botar carro e tal. Nós estamos falando aí de 2016. Aí o governo uruguaio fez um acordo com o governo brasileiro reduzindo o imposto dos carros brasileiros. E eu só trabalhava com carro importado de outros países, não do Brasil. O mercado brasileiro no Uruguai era 20%, quando eu saí ele era 66% do mercado de carros produzidos no Brasil, por causa dessa diferença de impostos. Então foram algumas coisas, foram grandes lições. Voltaria para lá? Sim, voltaria. É um país que está no meu coração, eu digo que é a minha segunda pátria. Eu tinha até um projeto de vida para hoje estar vivendo 20 dias lá e 10 aqui, não ao contrário do que eu vivia naquele passado, que era eu vivia 20 dias no Brasil e 10 lá. Falando em país, então vamos voltar, sair do Uruguai e vir para o Brasil. Vamos falar um pouco sobre as dificuldades para o setor automotivo daquilo que no começo do programa a gente citou. Mudança cambial, impostos. Antes da gente começar a gravação aqui, tu citou uma situação que eu nem tinha conhecimento sobre a quantidade de carros por combustão vendidas ou não, que podem gerar um imposto no final do ano ou não. Enfim, vamos falar um pouco sobre o mercado daqui, nacional. É um mercado bem complexo, muito difícil de tu entender, tá? Isso já, assim, no governo lá do Bolsonaro, não é uma coisa de agora. Vamos ter energia limpa. Então tá, vamos ter energia limpa. Para te ter energia limpa, tu precisa ter carros elétricos, carros híbridos. O que o governo fez? Traz carro elétrico importado, IPI zero. É que tu tem que ter cuidado, porque quando tu fala em IPI, tu pensa assim, IPI imposto de importação e IPI imposto de industrialização. Os dois se chamam IPI, são 2 impostos diferentes no automóvel. O de industrialização, zero. Isso viabilizou a entrada de todos esses veículos elétricos importados. Cada montadora tinha um score, tinha um ranking por cilindrada. Quanto maior a tua cilindrada, mais emissão de poluentes tu tem, mais tu gerava, Tu gerava um ônus para pagar. Quanto menor o carro, tá? Quanto menor o motor do carro, ou seja, por isso que tem muito carro 1.0 turbo, porque eles fizeram a diminuição do motor para ele ter uma emissão de poluentes menor, botaram o turbo para te não perder tanta potência, tá? Então tu vai vendo as alterações e por isso vai encarecendo o automóvel aqui no Brasil também, para ele não te gerar um ônus. Aí tu traz um carro híbrido, ele te gera um bônus. Tu traz um carro elétrico, ele também te gera um bônus maior ainda. Aí pega no final do ano e vê quantos carros desse modelo aqui a combustão tu vendeu, quantos carros desse aqui, e tu faz um ranking, tá? Eu vendi 80% dos meus carros são só a combustão, eu vendi muito carro V6 ou 8 cilindros. Bom, tu vai ter uma conta para pagar. Tá? Não, eu vendi mais carros híbridos e mais carros elétricos. Não, tu vai ter um crédito. Tá? Isso pouca gente conhece, pouca gente se inteirou disso. Por que tiveram que trocar as tecnologias muito rápido? E quanto custa tu trocar para uma montadora, tu trocar uma linha de produção? Tu sai de um motor 1.8 normal, que vai ter lá seus 150, 160 cavalos, e aí tu tem que pegar esse motor e transformar ele num motor 1.3 turbo, com o mesmo número de CVs, ou num motor 1.0 turbo, que aí vai cair um pouquinho o número de CVs, e tu tem que impulsionar aquela mesma carroceria de 2,5 toneladas. Olha a complexidade disso. Então isso faz também com que o automóvel aumente o preço aqui. Tá? E aí a gente também tem que falar na escala. Se tu tem escala, quanto mais escala tu tem, menor o teu custo, tu consegue reduzir o preço do carro aqui no Brasil. Mas essas alterações, elas são feitas do dia para a noite. O carro elétrico, existia um escalonamento para o IPI, que ele só ia estar sendo cobrado de forma integral, os 35%, lá em 2028. Aí começou a entrar muito carro elétrico aqui no Brasil, o que aconteceu com o governo? Não, vamos começar a cobrar. Então começaram a aumentar esse imposto, agora em 1º de janeiro ele já vai estar em 35%. Então aquilo que era vantagem tu trazer um carro elétrico, a partir de 1º de janeiro já não é mais. Tu vai ter um aumento no custo desses carros. E um aumento para o consumidor final, com certeza. Quem paga a conta, o consumidor final vai pagar a conta de qualquer um dos jeitos.
Se a montadora ficar vendendo carro barato, ela vai quebrar e não vai permanecer no mercado. Tá? Ou ela vai ter que subir o preço e o consumidor vai ter que pagar esse aumento de preço. E entre dois desafios, assim, a margem de lucro, né? A empresa conseguir ter receita, ou o comportamento do consumidor. O que tu acha mais difícil de lidar? Tu é obrigado a ter as duas coisas. As transformações são muito grandes hoje. E nós estamos vivendo um processo que tu é obrigado a reduzir despesa mensalmente, tu é obrigado a reduzir o custo da tua operação semestralmente. Por quê? Porque tu tem que ter um investimento maior hoje no comportamento do teu colaborador. Então, o teu investimento maior é na retenção dessas pessoas, seja em aumento de salário, mas o salário não é mais o que determina que a pessoa vai ficar dentro da tua empresa. Hoje o que determina é um índice de felicidade, ou eu sempre falei na minha vida, eu vivo de sonhos, o empreendedor ele vive de sonhos. Ele acorda de manhã e ele acha que ele vai abrir um restaurante e vai ser o melhor restaurante, ou que vai ter o maior movimento. Tá? Eu estou mexendo com um negócio que não é o meu, mas essa é a cara do empreendedor. Eu digo, então o meu sonho é este. Tu, Totti, veio trabalhar comigo. Se tu não tiver sonho nenhum dentro da minha empresa, vai embora. Tá? Porque tu vai estragar a tua vida, tu vai ficar doente e tu vai estragar o meu negócio. Ah, tá, mas o teu sonho não é vender automóvel, mas eu estou trabalhando lá na Sun Motors. Bom, o teu sonho qual é? É trocar de carro? Tá bom, eu posso ser o provedor deste teu sonho pelo salário que eu vou te pagar. Então, tu vai em busca do teu sonho dentro da minha empresa. Tu está realizando o teu sonho trabalhando comigo. Tá? Sim, uma consequência. Uma consequência. Tu tem que ter esta ambição, esse sonho. E talvez hoje esta seja a parte mais difícil. Qual é o sonho da geração Z? Como a gente descobre? Tu acabou de fazer a pergunta de $1 milhão. Se descobrirem a resposta dessa pergunta, eu também quero saber. Agora, falando em pergunta de $1 milhão, a gente falou em dólar e tem uma outra pergunta. Como que vocês conseguem se planejar com essa volatilidade do valor do dólar? Muitas vezes não tem planejamento. E por isso que eu digo que esta talvez seja a minha vantagem de ter decisões rápidas. Porque ninguém sabe. Tu tem expectativa, mas ninguém sabe qual vai ser o dólar nas eleições do próximo ano. Tá? Porque qual é a tendência? A gente não sabe nem qual é a tendência das eleições ainda. Não tão, nós estamos a... Já reparou que nós estamos a menos de um ano das eleições e nós não temos candidatos ainda? Definidos, não. Definidos nós não temos, nós não sabemos quem vai concorrer. Por que eu estou falando de eleição? Porque é o que mais mexe com a variação cambial, com o dólar, normalmente é uma eleição, é a parte política. Tá? Os bancos têm uma projeção para o dólar por um suposto resultado da economia, mas se tiver uma guerra no mundo, acabou, pode ser uma guerra lá do Vietnã, com sei lá quem, mas mexe na variação cambial, e ainda mais tu tendo uma eleição aqui no Brasil. Então, quem sabe qual vai ser o dólar? Tu não tem como fazer este planejamento. Tá? O Brasil ele é um país complicado, porque para te trazer um carro de fora, tu precisa ter no mínimo 6 meses de antecipação. Então, como é que eu vou descobrir quanto vai estar o dólar daqui 6 meses? Tu vai um pouquinho no achômetro, tá? Então, às vezes, tu vai e volta, tu tem que recolher. É aquilo que eu falei, tu tem que saber encolher e saber expandir no momento que te permite. E quanto mais rápido tu for nessa decisão, mais fácil. É muito complicado tu fazer um planejamento. Para uma própria montadora que está estabelecida no Brasil, que tu diz assim, não, mas ela não vai ter o impacto do dólar. Tem sim, ela não tem no primeiro momento, porque o automóvel ele é dolarizado. A parte de autopeças ela é dólar no mundo inteiro. Então, em algum momento, vai chegar esse custo aqui no Brasil. Tá? E se tu erra o lançamento de um produto novo, como já aconteceu com algumas montadoras, o quanto te custa isso, o quanto tu perde de mercado, o quanto tu perde de dinheiro. Descobrir o gosto do brasileiro, olha quanto tempo. Eu não quero citar nomes de marcas, mas se tu olhar o ranking no Brasil, tu tinha lá
marcas que tinham 10, 12% de participação na venda do Brasil. Quando nós estamos falando de 10, 12% de participação, os caras vendiam 500 mil de automóveis. Hoje eles têm 3%. O que representa esses 3%? Eles estão vendendo 100 mil automóveis. Aí tu tinha uma rede de concessionários para vender 500 mil de 200 lojas no Brasil. Se tu caiu para vender 100 mil automóveis, tu tem que encolher para uma rede de 100 concessionários, 120 concessionários. Olha a dificuldade. Planejamento. Vamos lá. Se eu voltar lá em 1990, 2000, eu pego uma montadora grande, vou citar nome de montadora agora, tu pega uma Volkswagen, que é o que eu conheço um pouco. Tu tinha mais de 50 grupos, mais de 50 famílias que eram detentoras das concessionárias no Rio Grande do Sul. Hoje, com a transformação, com esses grupos maiores, tu não tem 20. Um foi comendo, engolindo o outro, comprando o outro, essa praça deixou de ter concessionária, essa aqui passa a ter 2, tá? E diminuiu o número de grupos. Falando em planejamento, a gente falou dos carros movidos à eletricidade. Esse volume que está chegando, essa coisa de terem incentivado que os carros sejam assim. O Brasil está preparado para receber essa quantidade de carros? Eu estou falando em infraestrutura, a gente está preparado para carregamento de tantos carros assim? Não. Curto e grosso, tá? Eu falo que o carro elétrico é uma tremenda de uma solução, mas o problema do carro elétrico é o brasileiro. Tá? Porque o brasileiro gosta de dar jeitinho. Se tu olhar um período atrás, pegou fogo num carro aqui no interior do estado, mas o carro elétrico pega fogo. Tu sabe que é muito difícil de apagar o fogo depois que pega o fogo num carro elétrico. Qual foi o problema? Ao invés de usar uma estação de carregamento, de usar o carregador oficial, o cara pegou, chegou em casa, o prédio no 2º andar, ele botou numa tomada normal dessas aqui, tá? Puxou um fio, esse fio foi lá no meio da rua, ele passou com o fio por cima do muro do prédio para botar para carregar o carro. Tu acha que não vai pegar fogo? Foi o carro que pegou fogo? Não, foi a parte de fiação. Tu não tem capacidade para isso. Então essa genialidade do brasileiro é que me assusta um pouquinho, tá? Se pegar a estrada, os lugares na beira da estrada hoje em dia, que estrutura tem para carregar um carro elétrico? Por isso que hoje eu digo o seguinte, mas o carro elétrico já é uma realidade, ele está aqui. Tá? O que o vendedor tem que saber hoje? Para que tu vai usar o automóvel? Totti, tu pode ter um carro elétrico? Eu não sei muito da tua vida hoje, mas se tu ficar te locomovendo em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e se tu tiver o mesmo pouso praticamente todas as noites, tu pode ter um carro elétrico. Não, o Totti tem viajado para Florianópolis pelo menos uma vez por mês, para Uruguaiana pelo menos... Hoje não dá, tá? Porque tu vai ter que, para ir para Florianópolis, tu tem que programar uma parada de no mínimo 3 horas, tu vai parar em Laguna, onde tem 3 carregadores, via de regra, um não está funcionando e os outros 2 estão ocupados. Então tu para e dorme em Laguna para chegar em Florianópolis. Não, né? Então, infelizmente. Mas tem roteiros já, tem os postos, tem aplicativos para isto, tá? Mas depende muito de como tu vai usar. Nesse caso, tu falou de conhecer o consumidor, para que ele vai usar o carro, para poder indicar o melhor. O pós-venda, tanto a venda quanto o pós-venda são importantes. E pelo que eu te conheço, isso é um dos pontos altos do atendimento da tua concessionária. Tanto a venda pensada de acordo com aquela necessidade de quem está ali comprando, quanto o depois. Porque o pós-venda também tem gente que abandona. Sempre foi assim? Sempre foi um objetivo teu? Vou fazer uma boa venda e também um bom pós-venda? Sempre foi. Se pegar lá do período de Volkswagen, a concessionária que meu pai participou, que eu tive lá dentro, ela era reconhecida pelo quê? Pelo pós-vendas. A Sam Motors só foi parar no Uruguai por quê? Porque aqui precisava que alguém levasse o pós-vendas eficiente, mais moderno para o país. Porque tu chegava lá no Uruguai, as concessionárias vendiam automóvel, mas não davam assistência técnica. Entendeu? Então a gente foi para lá para montar isso. Antes de montar a concessionária de motos da Suzuki, o meu pós-vendas todo já estava montado. Antes de abrir as portas, eu já tinha os mecânicos contratados, treinados e toda a estrutura pronta para atender. Então, é uma característica nossa olhar para a cozinha,
ter abastecimento de peças. Hoje eu trabalho de uma forma contramão em relação ao mercado. Todo mundo trabalha em just in time, compra que eu vou te instalar, tá? Não, eu tenho um estoque de peças muito maior do que eu precisaria ter, tá? E com as marcas que eu trouxe, por exemplo, teve uma marca que eu fiquei com medo da continuidade do fornecimento de peças, o que eu fiz? Pega um veículo de cada modelo, tá bom, esse carro vai ficar aqui e eu vou imobilizar ele para entregar peça se faltar peça. Quem é que de sã consciência faz isto? No atual mercado, ninguém. Tu quer vender, botar o teu dinheiro de volta no bolso e pronto. Não. Eu tenho lá as carcaças dos automóveis que foram desmontados e a gente ficou fornecendo peça em cima dos carros que eu tinha. Falando um pouco sobre as entidades que tu está à frente, né? Tem o Sincodiv, tem a FenaBrave. Quais são os objetivos, os teus objetivos quando tu está à frente de uma gestão de entidades como essas? Bom, quando a gente fala de Suzuki e de Asoki e de Suzuki, é relacionamento com a fábrica. É tentar ter uma condição melhor para os concessionários. Esta é a parte que eu gosto de trabalhar e que eu gosto de estar interagindo com a montadora. Quando tu vem para o sindicato aqui, tá, o meu desafio, o nosso sindicato, a nossa entidade, ela estava muito focada em Porto Alegre, no setor só de automóveis passeio, tá, e ela estava muito fechada, ela parecia um clube de amigos. Tá? Então, o que fez com que eu fosse para lá? Tá? Olhar aquilo lá e dizer assim, não, nós precisamos expandir isso. Tem que ter a participação dos caminhões, da parte de pesados, caminhões, ônibus, tem que ter a participação de motocicletas junto dentro da nossa entidade. Nós temos que ampliar o quadro de associados hoje, porque são 722 concessionárias no Rio Grande do Sul, e nós tínhamos que atingir um número maior de participação, e nós tínhamos que ter um relacionamento com o governo, porque tu pode ter uma entidade que fica o tempo inteiro brigando juridicamente, e tu pode ter uma entidade que tenha relacionamento e que, através desse relacionamento, Totti, o nosso mercado no Rio Grande do Sul está ruim por causa disso e disso, disso. Tu pode me ajudar? Eu não quero que o Estado perca a arrecadação, mas eu também tenho que te mostrar que, se nós vendermos 20 mil carros a mais, se tu reduzir um ponto no ICM, tu vai ganhar muito mais do que tu está ganhando hoje. Vamos fazer essa troca e, de alguma forma, eu acho que nós conseguimos fazer isso. O relacionamento da nossa entidade hoje com os órgãos aqui dentro do Estado, Prefeitura, é muito bom, e isso tem feito com que o setor cresça. Tem acontecido algumas coisas em benefício do setor, mas não é para tirar de outro e nós só ganharmos. A gente sempre pensa, eu ainda falo que se nós todos, entidades, nos uníssemos um dia e fizéssemos um pleito justo, porque tem muito pleito injusto no meio do caminho, tá? Eu quero benefício só para mim e os outros que se explodam. Não. Tá? O Estado seria melhor, o Estado poderia atender e todo mundo acabaria ganhando. Mas nós temos aquela coisa da individualidade. Eu quero benefício só para mim e eu não quero saber o que vai acontecer contigo. Então essa é uma dificuldade que a gente tem ainda. E falando um pouco além da fronteira do Estado, qual é, na tua visão, assim, como tem sido o papel do governo federal para o setor automotivo? Infelizmente, ele tem interferências. Eu sempre digo que a melhor situação para uma economia, esse é o meu pensamento, tá? É quanto menos o governo interferir, melhor. Se tu olhar, nós tivemos no ano passado um plano com redução de impostos para determinados automóveis. Esse ano, de novo, nós temos um plano de redução de impostos para determinados automóveis. Aí tu tem uma alteração, tu reduz o imposto para esses carros, mas tu aumenta daqueles outros. Então, tu não está deixando o mercado trabalhar. O governo federal ele tem que estipular uma regra, marca esta regra, projeta que essa regra vai ser e servir por 5 anos e só altera se tiver muito diálogo e se der tempo para as montadoras, para as importadoras todas se adaptarem a uma nova regra. Mas o Brasil precisaria ter uma regra. Tá? Eu falo em 5 anos porque eu defendo também que as nossas eleições aqui elas não deveriam ser 4 anos, elas deveriam ser 5, tá? Que é uma outra parte. Mas, enfim, tá? O governo ele não pode ter este nível de interferência semestral no setor automotivo como ocorre hoje. É a velha frase que muitos que têm vindo aqui têm trazido. Deixa o empresário trabalhar e o mercado funcionar, porque
na vivência as coisas vão se ajustando. O mercado vai se regular, tá? Se tu transformar, se tu colocar uma regra clara, o imposto é 40%, tá bom, o imposto é 40%, para todo mundo, o mercado vai se ajustar, porque muitas vezes tu acaba comprando um carro por uma condição melhor, mas não, condição menor de preço, que teve um benefício fiscal, mas não era aquele automóvel que tu gostaria de comprar, tu entendeu? Então tu ainda vai ficar querendo comprar um outro automóvel. O governo, às vezes, te induz a fazer uma coisa que não é o que tu quer naquele momento. Tá? Por quê? Porque ela deu um benefício. É aquilo que eu falei. Não, nós precisamos ter veículos com uma melhor eficiência energética e menos poluição. Então, vai lá e dá um benefício, tira o IPI, zera o IPI dos veículos elétricos. Não, agora começou a vender carro elétrico, aumenta o IPI dos carros elétricos. Qual é a regra que serve? E aí o governo olha o quê? Olha só os carros novos. Então, passou a vender 10% do mercado hoje são carros elétricos, não chegou a isso ainda, mas está próximo disso. 10% são carros eletrificados. Quando tu fala em eletrificados, tu fala em elétricos e híbridos. Tá bom, só que ninguém olha para a frota de automóveis. No Rio Grande do Sul, nós temos uma frota hoje que 46% dos carros não pagam IPVA. Esses são os maiores poluidores que nós temos no mercado. Ninguém fala em renovação de frota. Se eu simplesmente pegar e tirar boa parte desses carros e atualizar para veículos a combustão, com uma motorização 1.0, turbo ou não turbo, tu já vai estar fazendo um benefício muito maior, tá? Ambientalmente, do que simplesmente focar só em carros elétricos ou alguma coisa que o valha. E nós temos esse disparate quando tu olha o que está vendendo hoje com o tamanho da nossa frota envelhecida. Tem muito assunto, né, desse setor. Tem muito assunto, mas a gente está chegando ao fim do nosso programa. Mas para encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta. Olhando para o futuro, para o amanhã, o que tu imagina do mercado automotivo? O que eu imagino do mercado automotivo? Primeiro, ele não vai deixar de existir, tá? Ele vai continuar existindo. Nós vamos ter automóveis mais eficientes, nós vamos, provavelmente, lá em 2035, nós vamos ter automóveis drones, porque nós precisamos também, tá? Porque a geografia, se tu pega Porto Alegre, tu não tem aonde fazer avenidas mais, porque Porto Alegre está toda... ela não foi concebida para ter o número de veículos que trafegam hoje. Tá? Tu vai ter um número maior de motocicletas participando, porque tu precisa de velocidade, tá? E nós vamos continuar com esse absurdo da falta do transporte público ou de uma eficiência de transporte público, o que vai ser determinante para o crescimento de vendas de automóveis no Brasil, para o crescimento de vendas de motos, tá? E de caminhões. Agora está se estudando a parte de ferrovias, tá? Recentemente, mas por enquanto todo o modal para escoar a produção são os caminhões, não tem outro. Então não vai terminar, ele vai sofrer transformações grandes ainda. Eu não sei te dizer quem vai vender mais, se é carro elétrico, se é moto, tá? Isso eu não sei te dizer. E a tecnologia vai continuar evoluindo. O preço dos automóveis tem uma tendência a aumentar ainda, tá? E só para te dar um dado assim, tá? O mercado de usados hoje é muito importante. Nós devemos chegar aí a 4 milhões de automóveis 0 quilômetros vendidos esse ano de 2025, e de usados nós devemos chegar aí a 20, 22 milhões de automóveis vendidos. Então, hoje o primeiro carro é um carro seminovo, é um carro usado, que é um mercado extremamente importante dentro do Brasil. Eu disse que era a última, mas eu tenho mais uma. Se o Jefferson de hoje voltasse no tempo e encontrasse o Jefferson com 18 anos, aquele cara lá do basquete, o que tu diria para ti mesmo? Mais calma, tá? Não seja tão radical. Teve muitos momentos que eu fui muito radical comigo, com os outros, com a empresa. Então hoje eu te diria mais calma. É uma bela dica. Jefferson, obrigado pelo teu tempo. Obrigado por ter vindo aqui trazer tanto conhecimento sobre esse setor e nos doado, né, com toda essa experiência que tu tem. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estar conversando contigo, isso tu já sabia há mais tempo, e estar aqui participando do teu programa é uma honra. A honra é nossa.
E para você que estava nos acompanhando, obrigado pela audiência e eu espero que vocês tenham aprendido novos conceitos e estejam abrindo a mente para refletir sobre novos caminhos também. Não percam os próximos programas Open Insights, eu espero por vocês. Até lá!